Tiago Aguiar, teve aqui a primeira vez, fez o maior sucesso. A gente falou com ele sobre a Vale. Ele deu um raio-x sobre a Vale para nós, foi bem importante estar de volta aqui. Oi, Tiago, como está você? Oi, Mauro, bom dia a todo mundo que acompanha Manhã Brasil. Legal, olha, eu queria começar com uma questão que alguém trouxe aqui já, estava endereçada até pro Guilherme, mas eu até deixei separado aqui, que eu achei que tinha mais a ver apresentar para você, que é o Gildo Bastos, que está sempre com a gente, membro aqui, ó. Bom dia a todos. Excelente a fala do Guilherme. De fato, o Guilherme deu um show aqui. Parabéns. E aí pergunta se no programa dele, Guilherme vai abordar o tema dos grandes empreendimentos de infraestrutura. Vai ser tema, tá? O Guilherme já me avisou. E aí ele faz uma pergunta que eu achei que tinha mais a ver contigo. O que achas da flexibilização prevista na nova Lei Geral do Licenciamento? Pois é, Mauro, eu estava acompanhando a sua discussão com o Guilherme, né? E é muito positiva esse esforço que você faz de vincular uma série de assuntos que, em geral, aparecem na cobertura da imprensa um pouco dispersos, e quando a gente vai juntando as pontas, a gente vai vendo uma coerência neles, né? Então, tem um arranjo, vamos dizer assim, de economia política no Brasil, que não vem de hoje, mas que vai se consolidando, e a cada momento a gente vai vendo novos elementos desse arranjo maior, né? E um deles é a facilitação ou, na realidade, as várias formas de promoção do investimento privado, de o Estado criar formas de o investimento privado poder ser mais lucrativo no país, facilitando as condições para isso, de financiamento, de concessão de crédito, e, obviamente, flexibilizando legislação, né? Então, essa flexibilização do licenciamento ambiental diz respeito a isso, um Estado que vai paulatinamente se retirando das suas capacidades de organização, de investimento, de promoção dos investimentos de acordo com as necessidades do país, e abrindo a porta e convidando grandes grupos empresariais para que eles assumam as grandes obras, né? Para que eles possam assumir uma série de obras que antes eram de responsabilidade pública, transformando isso em negócio. Então, tem sido assim do ponto de vista da infraestrutura rodoviária. Isso já não começou hoje, né? Isso já vem de 30 anos de privatizações da malha rodoviária do país. Isso também tem acontecido com a malha ferroviária. Vale lembrar que a gente teve uma destruição nos anos 90, final, né, de uma malha federal já sucateada de ferrovias, um modal que foi abandonado. E em anos mais recentes, o que a gente tem visto é um convite para que esses grandes grupos de infraestrutura assumam os projetos ferroviários no país, com o tapete vermelho do crédito facilitado, da injeção de recursos públicos, porque é só vamos dizer assim, uma cortina de fumaça essa ideia de que os privados assumem e tocam o negócio. Na verdade, o Estado coloca o dinheiro público para formar esses consórcios, e esses consórcios lucram com isso, né? E em todas essas iniciativas, nesses grandes projetos, nós sempre vemos no debate público um enfrentamento a uma suposta morosidade dos órgãos de licenciamento, sobretudo do licenciamento ambiental no país, uma crítica de que nós teríamos órgãos de preservação, de proteção do meio ambiente, atravancando, obstando o desenvolvimento do país. E já faz muito tempo que vem havendo pressões no Congresso Nacional, nos vários governos, nas ditas agências reguladoras, que são um desastre para esse país, para que se possa retirar ou flexibilizar o máximo possível o licenciamento ambiental. O curioso, Mauro, é que no governo Bolsonaro se tentou de todas as formas acabar com isso, né? Você vai lembrar que houve aquela primeira tentativa de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, depois voltaram atrás colocando aquele personagem, o Ricardo Salles, que na verdade era a própria destruição do Ministério do Meio Ambiente, que foi flagrado naquela reunião da pandemia, da discussão da pandemia, dizendo que era o momento de aproveitar a atenção pública com a pandemia da Covid para ir passando a boiada. Ele faz até assim com a mãozinha, né? Vamos passando a boiada de tudo o que for regulação infralegal, de portarias, de dispositivos. Agora, para o nosso lamento, né, para a nossa indignação, também no governo Lula. E agora não é só nesse biombo, vamos dizer assim, escondidinho das portarias, do passar a boiada aqui e ali, mudando o próprio regramento de licenciamento, facilitando o regramento de licenciamento,
para que esses grupos privados possam ter melhores condições de lucro, porque, obviamente, se um licenciamento bem feito de projetos, de obras, de investimentos, vai criar obstáculos, né? Vai exigir que o traçado de uma ferrovia, o traçado de uma rodovia se modifique, vai eventualmente identificar obstáculos, vai identificar contradições com os projetos que estão apresentados. Então, nada disso, esse capital privado que decidiu tomar conta dos grandes projetos públicos tem interesse. E, infelizmente, como estamos vendo, é um governo que trabalha em favor desses grandes projetos e dessas grandes empresas, as grandes empresas da mineração, as grandes empresas do agronegócio e também as grandes empresas das ditas concessões, né? São grupos bilionários, é o caso aí da CCR, é o caso da Ecovias e tantas outras, grupos bilionários que tomaram para si a responsabilidade pela infraestrutura do país e que lucram com isso. Está aí uma outra discussão sobre inflação que deveria aparecer, né, Mauro? Esses custos. A burguesia gosta tanto de falar do custo Brasil, que supostamente dificultaria as coisas para eles, mas, na realidade, nós temos aqui o custo que o povo brasileiro tem de viver no Brasil para ficar pagando os lucros dessas grandes empresas. Na energia elétrica, que foi totalmente privatizada, na distribuição e na geração. Boa parte desses novos proprietários são proprietários estrangeiros, portanto, querem remeter lucros ao final do ano em moeda forte. Nas rodovias e ferrovias, grupos privados enormes, também com seus acionistas privados exigindo lucros e dividendos, também vão querer remeter em moeda forte para o exterior. Então, o que está havendo no país há muito tempo é um desastre para a maioria do povo e, claro, uma história de sucesso para esses controladores, para esses proprietários das grandes empresas, né? Sim, sem dúvida. Você tocou num assunto, essa é uma questão... Bom, essa questão geral é interessante. Nós temos tentado aprofundar este tema aqui para mostrar que, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da dinâmica de classes e da dinâmica política, não há grande diferença entre este governo neoliberal progressista e os governos neoliberais autoritários, ou radicais, ou de direita, ou de extrema-direita. A extrema-direita, precisamos repensar hoje, porque Trump aparentemente está virando a página do neoliberalismo nos Estados Unidos, mas é algo para a gente ver com mais calma. Mas, de qualquer maneira, né, estávamos falando aqui, né, a torcida do Haddad para que o Milei dê certo, isso tudo vai revelando, né, a similitude de um neoliberalismo progressista que tenta caminhar com mais consenso e menos coerção, e um neoliberalismo de direita que não tem nada de consenso, não, é coerção, é porrada, é pancadaria. E aí essa questão que você traz é importante, porque causou um enorme impacto, foi um escândalo, né? Os progressistas com a esquerda se levantaram contra o Ricardo Salles, passou a ser um símbolo do bolsonarismo, a expressão que ele faz naquela reunião de passar boiada, mas a boiada continua passando, né, Tiago? Isso aqui é dramático, isso aqui é triste e revoltante, né? Exatamente, infelizmente a boiada continua passando. Eu acho que você tem razão, desse ponto de vista estrutural, tem uma série de constrangimentos que ficam e que se consolidam, e nós não vemos esforço, não vemos vontade, não vemos nem sequer, vamos dizer assim, um esforço educativo de politização, de explicar para o povo o que está acontecendo, para enfrentar esses constrangimentos, né? Então também é muito fácil um certo discurso político que coloca nesses constrangimentos estruturais a responsabilidade da inação, da covardia política, até no limite da traição em alguns aspectos. A gente vai poder discutir, eu imagino, logo mais a situação da Eletrobras, né? E eu faço menção aqui, ao falar de traição, da carta do sindicato, da Associação dos Empregados da Eletrobras, que chama de traição do governo Lula esse dito acordo que foi feito com a Eletrobras. Nós vamos falar disso. Então, é muito fácil você colocar a responsabilidade nesses constrangimentos estruturais que são reais, mas não fazer um esforço de enfrentar e de sequer politizar, de sequer esclarecer. Na realidade, é uma conciliação total com essa lógica, né? É evidente que a gente não vai comparar o que é o Ricardo Salles, esse troglodita, esse fascista, com uma figura como a Marina Silva, que tem o respeito do movimento ambientalista, tem o respeito do país, tem o nosso respeito, sem dúvida,
não vamos comparar as figuras e o que elas defendem, o que elas acreditam. Agora, que de um ponto de vista estrutural há uma continuidade, isso não tem nenhuma dúvida. E essa continuidade nós vemos quando não há reversão de nenhuma dessas medidas que vieram dos governos Temer e Bolsonaro, né? Vamos lembrar, por exemplo, o caso da reforma trabalhista. O Lula, durante a campanha eleitoral, denunciou a reforma trabalhista de 2017. Disse que, no seu retorno à presidência, haveria mudanças nesse aspecto. Lembra até deles fazerem uma certa fumaça com as mudanças que houve na Espanha, que são até relativamente discutíveis, mas isso seria uma outra conversa, mas eles tomaram isso como exemplo, a discussão lá na Espanha, da mudança na lei do trabalho, disseram que fariam algo do tipo aqui. O caso da Eletrobras, que é uma coisa escandalosa o que se fez no apagar das luzes do governo Bolsonaro, uma entrega de um patrimônio nacional construído pelo nosso país, construído pelos nossos antepassados, uma infraestrutura pesada, cara, onerosa, que foi construída a partir de endividamento externo, com as suas várias consequências para a história do nosso país, que foi entregue para um grupo de piratas, essa que é a realidade, nós temos que dizer as coisas como são, piratas que passaram 10 anos conspirando para tomar a Eletrobras, finalmente conseguiram, trabalharam muito no governo Temer para fazer isso, e depois no governo Bolsonaro consolidaram, para que o Bolsonaro tivesse 30 bilhões para gastar em 2022, na campanha eleitoral, nessa campanha eleitoral criminosa que ele fez em 2022. E também ali o governo Lula disse que haveria reversão, e não houve, né? É isso que eu queria falar. Queria entrar nesse tema da Eletrobras, antes só registrando o Gil do Baço. Bom, primeiro, sobre o que você falou. Ricardo Salles é Ricardo Salles, Marina é Marina. Ok. Mas entre Ricardo Salles e Alexandre Silveira, a diferença já não é tão grande. Ao contrário, eles são muito parecidos. Muito parecidos mesmo. Né? Gil do Bastos, a fala do Thiago é excelente. Sou do licenciamento do IBAMA e este senso comum falacioso que o IBAMA demora tem que ser combatido. Não se fala dos péssimos estudos produzidos pelos empreendedores. Verdade. Mauro, me permita que o Gildo também, que fez aqui menção ao IBAMA, e não falamos, não é? Deveríamos ter falado, não falamos do ataque que está sendo feito ao IBAMA. E veja bem, aí não é um ataque, digamos assim, de servidores obscuros aí de terceiro escalão, ou de lobistas, ou de alguma imprensa meio criminosa, meio... Não. O presidente da República vai às falas em eventos ameaçando o corpo técnico do IBAMA. É disso que se trata, no caso da exploração do petróleo na foz do Amazonas. Quer dizer, o corpo técnico faz o seu trabalho e o presidente da República desmoraliza o corpo técnico, algo que nós víamos o Bolsonaro fazendo. Então, nesse caso do licenciamento da foz do Amazonas, realmente há aí um ataque aos órgãos de meio ambiente vergonhoso. A gente poderia discutir, isso é uma outra questão que a gente poderia discutir, mas nesse aspecto da política de meio ambiente, realmente há um ataque ao IBAMA vocalizado pelo presidente da República, o que eu considero muito grave. E não vi, infelizmente, é importante dizer, não vi a ministra Marina saindo em defesa do corpo técnico dos servidores do IBAMA. Infelizmente, não vi ainda. Posso estar aqui sendo equivocado. Não vi também, não vi. Não vi a ministra Marina se manifestando. Perfeito. Vamos falar de Eletrobras? Ontem tratamos desse assunto aqui, nesse debate se esse governo é ou não neoliberal, né? E a Eletrobras é uma discussão importante desse ponto de vista, né? A Glaze, em 2021, né, tá bem mais jovem aí, né? Bom, todos nós estávamos bem mais jovens em 2021. Ela disse que o Lula iria reestatizar a Petrobras se fosse eleito em 2022. Foi uma promessa dela em nome do Lula. O próprio Lula, depois de eleito presidente da República, inclusive, em março de 2023, ele disse: Lula defende que o governo volte a ser dono da Eletrobras. Dono da Eletrobras. Portanto, indicando a reestatização da Eletrobras. Aí, agora em janeiro, o governo vai lá e faz um acordo com esses piratas, né? Como vocês falam, bucaneiros, né? Que se assenhoraram da Eletrobras, né? E aí se compromete a parar de falar em reestatização da Petrobras em troca de
3 cargos no Conselho de Administração da Eletrobras. Eu falei Petrobras, né? Mas a Eletrobras tá num total. Olha só, loucura. O governo tem 43% das ações da Eletrobras, mas se contenta em ter apenas 10% dos membros do Conselho de Administração, 3 em 30. Além do que, ainda tirou das costas dos donos da Eletrobras o fardo da eletronuclear, porque eles tinham que investir 30 bi na eletronuclear, não precisarão mais. Como você falou, o Sindicato dos Trabalhadores de Eletrobras qualificaram esse acordo de traição. Explica para nós, por favor. Pois é, Mauro, esse é realmente essa é uma das questões que trazem muita indignação e muita revolta, né? Porque, bom, vamos lá, vamos por partes, porque a história tem aí uma série de elementos para discussão. O que é a Eletrobras, né? A Eletrobras foi fundada em 1962, apesar de haver uma discussão sobre a criação da Eletrobras ainda no último governo do Getúlio Vargas, né? Vale lembrar que naquela época a geração de energia no Brasil era muito problemática, era, do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, era desorganizada, não havia um planejamento nacional, fases, para onde a energia circulava, a organização de linhas de transmissão, a propriedade desses ativos, né? Havia aí uma propriedade desses ativos com muitas empresas multinacionais, episódios de apagões frequentes, fornecimento de energia irregular. Bem, em 1962, no governo João Goulart, finalmente entrou em operação a Eletrobras com essa missão de unificar, planejar, organizar a produção e a distribuição de energia elétrica e tirar o país do garrote, né, dessas multinacionais do setor elétrico que sugavam o país, inviabilizavam o país economicamente aí desde o final do século XIX, né? Vale lembrar aí da malfadada Light, que dominava a distribuição de energia elétrica em São Paulo e no Rio. Durante os governos militares, a Eletrobras também promoveu uma série de investimentos, né, investimentos bilionários, naquele contexto do Brasil grande, do dito milagre econômico, que nós sabemos bem o custo que teve, né, o custo do ponto de vista, bom, de vários pontos de vista, não vou entrar nisso, mas eu vou destacar um aspecto, não é? O custo econômico. Obviamente, os grandes projetos de eletricidade, de produção, de distribuição de energia elétrica no país, de linhas de transmissão, além do custo ambiental, vamos dizer, das usinas hidrelétricas, dos projetos que depois foram ampliando as fronteiras do país para o norte, entrando na Amazônia, né, o custo ambiental, o custo humano disso tudo, mas houve um custo econômico do endividamento do país. Boa parte dessas obras foram feitas à custa do endividamento do país em dólar, né, que depois vai estourar nos anos 80 na crise da dívida externa, cujas consequências são carregadas ao longo dos anos 90, a forma como se resolveu, entre muitas aspas, isso com o Plano Real, não é? Essa dominação, depois que nós tivemos de detentores da dívida pública, a forma como se trocou dívida externa por dívida pública, os condicionantes que isso trazem até hoje. Então, eu não quero ser aqui chato, nem complicando muito a conversa, mas só quero lembrar a quem está nos acompanhando que essa infraestrutura da Eletrobras nos custou muito fazer. O esforço de gerações de brasileiros que vieram antes de nós, né? Tanto para fazer com que essas obras acontecessem, de um ponto de vista concreto, os nossos trabalhadores, os nossos operários da construção civil, a engenharia do Brasil, enfim, os nossos esforços para fazer isso, mas também o desastre da política econômica da ditadura. Enfim, de todo modo, havia aí uma infraestrutura construída com muito custo, com muito suor, com muito sangue do povo brasileiro, de produção, de distribuição de energia elétrica. Essa infraestrutura sofreu com a sanha, né, de piratas, como eu disse agora há pouco, de bucaneiros que queriam abocanhar a Eletrobras, já desde o final dos anos 80, quando começam as discussões de desestatização de empresas brasileiras. E o Fernando Henrique incluiu a Eletrobras no seu Programa Nacional de Desestatizações nos anos 90. Ela não foi vendida naquele momento, o primeiro governo Lula retira a Eletrobras do plano de desestatização. E o que acontece no governo Lula, também seria uma outra discussão para a gente fazer, não é que houve uma
um impedimento a privatizações ou uma reestatização do setor elétrico, né? Isso seria muita generosidade, muita bondade da nossa forma a qualificar assim. Houve nos governos Fernando Henrique e Lula e Dilma uma desregulação do setor elétrico de várias formas, tá? O que não houve foi a privatização final da Eletrobras. Mas eu me lembro muito bem, nos governos Lula, o desastre total do setor elétrico e as críticas que os especialistas, muitos deles vinculados ao PT, me lembro, por exemplo, do professor Hildo Sauer, da USP, que colaborou com o PT muitos anos e que depois se tornou um crítico ácido, né, da política de mercado livre para grandes compradores de energia elétrica, depois aquelas primeiras iniciativas de privatização de distribuidoras, ainda não da Eletrobras, mas de distribuidoras estaduais, depois de produção de energia elétrica, né, quer dizer, usinas hidrelétricas que passaram a ser privatizadas, o que é escandaloso, porque as usinas hidrelétricas também têm relação com a própria dinâmica nossa hidrográfica do país, né, o controle dessas bacias hidrográficas, dos fluxos de água, isso impacta tanto as populações como a agricultura, outras atividades importantes. Então, se passar as hidrelétricas para grupos privados, a produção de energia elétrica é um desastre. E mais recentemente, claro, a própria privatização da Eletrobras, que ganhou força com o governo Temer. Vampiro por vampiro, então tínhamos ali o chefe deles, que começou a falar abertamente em privatização da Eletrobras, recolocou a Eletrobras no Plano Nacional de Desestatização, e aí começa, Mauro, uma campanha insidiosa de grupos privados, que já tinham, alguns deles, porque vale lembrar, a Eletrobras não era 100% estatal, era uma empresa de capital aberto, capital misto, né, mas controlada pelo Estado, que tinha, no momento da privatização, um pouco mais de 70% das ações ordinárias com direito a voto, no momento da privatização. Esses acionistas privados, boa parte deles preferencialistas, quer dizer, empresas que têm duas classes de ações, uma são as ações ordinárias com direito a voto, outras são as ações preferenciais com prioridade no recebimento de dividendos, tá? Então, muitos desses preferencialistas passaram a tramar para tomar o controle da Eletrobras, vendo a porta, a janela, a casa inteira, o teto escancarado, para dizer assim, para as privatizações no governo do Temer, essa figura lamentável da história brasileira. Entre eles, Mauro, existe um fundo de private equity chamado 3G Radar. Né? Quem é o 3G Radar? Bom, o Euler aqui pede, vamos começar a dar os nomes, né? 3G Radar. Quem é o 3G Radar? O 3G Radar é uma empresa, um fundo de investimento que tem origem no 3G Capital. O 3G Capital surgiu como um veículo de administração dos investimentos do trio de bilionários, maiores bilionários do país, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Né? Esses três criaram esse fundo 3G Capital para administrar os investimentos deles no mundo. Então, via 3G Capital, eles controlam uma série de empresas, Ambev, Embev, a AB Embev hoje, não é? Essa grande transnacional da bebida, da cerveja, empresas de restaurante, Burger King e outras cadeias de restaurante, participações em outras empresas. Bom, em 2013, um braço do 3G, o 3G Capital tem sede em Nova York. Em anos recentes, é interessante, Mauro, como a gente vê às vezes na imprensa, certos jornalistas, vamos dizer assim, muito amigáveis, não é, a esse trio de bilionários, dizem, não, mas eles se retiraram da 3G Capital. É interessante que isso aparece, né? Não, eles não têm mais nada a ver com... E, curiosamente, essas notícias de que eles se retiraram, de que eles, não, agora são outros sócios, isso é uma grande confusão, porque, na realidade, uma coisa é o administrador, os ditos sócios gerentes, como na 3G eles chamam isso, né? Que são os administradores, os gestores do fundo, que devem ter a sua propriedade na própria empresa 3G, né? Outra coisa são os fundos que a 3G administra. Então, não é que o Lehman, o Sicupira e o Telles abriram mão das dezenas de bilhões de dólares que eles têm investidos via 3G em participações pelo mundo. Sim. Eu acho que uma certa operação aí de lavagem de imagem, justamente pelo escândalo das lojas americanas. É que o Brasil funciona assim, de escândalo em escândalo, a nossa atenção acaba dispersa e nós não lembramos de certas coisas que aconteceram, né? Então, o caso Americanas foi essa fraude monstruosa de quase 50 bilhões de reais, 43 ou 46 bilhões de reais,
produzida por esses senhores, que eram tidos, né, como o arquétipo do grande capitalista, do gestor genial, que recupera empresas quebradas. Isso ele fazia desde o Banco Garantia, né, quando ele assumiu a Brahma, que era uma empresa falimentar, e levantou a Brahma, que grande sucesso, e depois ele se torna um mecenas, né, da boa cultura, da educação, um homem de boas maneiras, não é? Financia iniciativas para a educação, se imiscuiu no Ministério da Educação, como denunciam os pesquisadores da área e quem vê a política do Ministério da Educação, mas eu estou indo longe. Isso é para falar do 3G Capital. O 3G Capital tem sede em Nova York. Em 2013 se criou um fundo chamado 3G Radar, com participação do 3G Capital. Na época a imprensa noticiou que era algo em torno de 50%, eu não sei o número exato, mas algo em torno de 50%. Juntaram outros sócios e fundaram esse fundo 3G Radar. Então, o 3G Capital é sócio, tem participação no 3G Radar. Esse fundo 3G Radar já tinha ações preferenciais da Eletrobras e tinha ações ordinárias. Mas as ações ordinárias da Eletrobras, ou seja, aquelas com direito a voto, eram muito pequenas, era uma participação muito pequena, não chegava a 1%. Num certo momento, no início da discussão de privatização no governo Temer, se não me engano, as notícias da época que eu resgatei davam 0,05% das ações ordinárias. Preferenciais eles tinham mais, cerca de 10%. O que acontece, Mauro, é feita uma discussão no governo Bolsonaro de qual é a modelagem da dita privatização da Eletrobras. A Eletrobras é um colosso, é uma empresa muito difícil de digerir. Que grupo privado teria capital suficiente para assumir uma empresa com essas características, né? Dezenas de usinas hidrelétricas, milhares de quilômetros de linhas de transmissão, empresas de distribuição de energia, porque a Eletrobras também controlava uma série de empresas de distribuição de energia. Então, isso exigiria uma montanha de recursos que esses grupos não têm, ou, pelo menos, não querem investir. Não querem aportar. Eles querem, na realidade, assambarcar a propriedade pública pagando o menos possível. É um jogo pesado de expoliação. Quem vai expoliar a propriedade pública? Então, o que se fez no governo Bolsonaro, quando decidiram a modelagem da dita privatização, é que não colocariam a empresa em leilão, como se fez em outros momentos de privatizações do país. O que fariam seria um lançamento de ações em mercado, leia-se, um percentual das ações que a União detinha iria a mercado, iria à Bolsa de Valores, e haveria uma compra dessa fatia. Essa fatia tiraria da União, como de fato tirou, o controle da empresa. Então, a União, de 70% da Eletrobras, das ações ordinárias, aquelas com direito a voto, passou a ter 43% das ações. E esse montante de ações foi colocado em mercado, diluindo a participação da União. E esse montante de ações foi vendido aí por cerca de 25 bilhões de reais, menos de 30 bilhões de reais, que é um valor irrisório diante dos ativos que a Eletrobras possui. Esse dinheiro veio rapidamente, foi pago pela nova direção da Eletrobras. Eu não vou usar o termo correto aqui, mas só para esclarecer aqui quem está nos acompanhando. É uma espécie de outorga, vamos dizer assim. Um pagamento que foi feito usando esse dinheiro da venda das ações. Esse dinheiro foi pago para a União, porque a Eletrobras tinha uma série de usinas hidrelétricas já amortizadas, ou seja, o investimento feito para que elas pudessem ser construídas, que é algo que você vai diluindo ao longo do tempo, é um investimento muito caro. Então, ao longo do tempo, conforme ela vai produzindo e vai sendo remunerada pela energia que produz, você vai amortizando esses custos. A maioria, se não todas, as usinas que a Eletrobras controlava no momento da privatização já tinham sido amortizadas. Isso significaria, Mauro, energia barata para o povo brasileiro e para a produção no Brasil, para a economia brasileira. Energia barata. Então, o que é que se fez? A legislação fez um certo arranjo ali, eu poderia dizer um certo trambique, por meio do qual a Eletrobras recebe, quer dizer, é feita essa venda de ações, esse dinheiro é injetado na Eletrobras, que paga para a União como se fosse uma espécie de reciclagem da situação, permitindo que essas empresas, essas usinas que eram já amortizadas, operassem como se fossem usinas, vamos dizer, recém-construídas, e com um passivo enorme.
o que permitiu que essa nova Eletrobras, sob nova direção, cobrasse pela energia elétrica o mesmo nessas usinas hidrelétricas já amortizadas, e se ela tivesse sido acabado de ser construída, percebe? E fazendo isso, pagando essa, aspas, outorga para a União, que permitiu a Eletrobras fazer essa jogada. Então, o que a União levou nisso? Menos de 30 bilhões de reais que foram injetados imediatamente no ano de 2022 na campanha criminosa à reeleição do Bolsonaro. Vocês se lembram, uma série de medidas que ele tomou naquele ano. Aliás, o Bolsonaro faz corar, né, Mauro? Ele faz corar os nossos ditos desenvolvimentistas do governo, né? Porque o Bolsonaro... Sim. A gente pode discutir se o que ele fez foi bom ou ruim, o efeito se foi positivo ou negativo, mas com o Bolsonaro não tinha limite para nada. Ele chutava o pau da barraca. Tem que gastar? Vamos gastar. Né? Claro. Ele queria gastar para dar um golpe, para se perpetuar no poder, mas com ele não tinha conversa mole de André Esteves, percebe? De BTG Pactual, de XP Investimentos, do fulaninho da corretora XYZ. Com o Bolsonaro ele ia e gastava. Os nossos são um pouco mais comedidos, né, Mauro? Os nossos são mais educadinhos. Os nossos, né? Você está falando. O Haddad tem amor pelo arcabouço, né? Isso, tem amor. O Bolsonaro não tinha, né? O arcabouço, o teto de gastos era um instrumento para ele, se precisasse detonar o teto de gastos para o seu objetivo maior, sem problema nenhum. Exatamente. Se bem que eu estou suspeitando que isso vai ser feito também ano que vem, viu? Pois é. Vamos acompanhar. Vamos chutar o balde do arcabouço para tentar reeleger Lula. O fato é que esses recursos da dita privatização da Eletrobras foram utilizados para fazer cena, que eles disseram naquele ano que o país não teve déficit, o Paulo Guedes realizou a sua promessa, e para torrar na eleição. Foi bolsa para táxi, entende? Uma série de gastos que o Bolsonaro fez na hora final do seu governo, queimando esses recursos. Então, essa dita privatização da Eletrobras trouxe para o país dinheiro para o Bolsonaro fazer politicagem. E, em troca, o que houve foi o controle da a diluição do controle da União com controle pelos acionistas privados. Mas aí você me pergunta, Mauro, mas se a União ficou com 43%, ela não tem a maioria, mas ela tem condições, Sim. excelentes condições de formar uma maioria, né? Pois é, aí tem uma outra... Porque ninguém chega perto dos 43% do governo. Ela é disparada o maior acionista, né? Exatamente. Aí tem um outro trambique nessa legislação que foi aprovada em 2022. Além de fazer essa manobra para permitir que as usinas hidrelétricas da Eletrobras cobrassem o mesmo que usinas com um grande passivo, o que não é o caso, não era o caso, a legislação também limitou os direitos políticos no interior da corporação a 10%. Quer dizer, independentemente da participação que se tenha na Eletrobras, um acionista individual só pode ter 10% dos votos na Assembleia Geral de Acionistas. E, evidentemente, claro, no Conselho de Administração, percebe? Então, a União, além de ter sido dilapidada economicamente, porque uma empresa que facilmente Sim. seria avaliada aí na casa de centenas de bilhões de reais, termina vendendo seu controle por menos de 30, então isso já é um ataque econômico, né? Já é um crime econômico, também há um crime político no controle, porque a União perde os direitos políticos na corporação. Em 2023, a Folha de São Paulo, até um gesto corajoso da jornalista Alexa Salomão, isso é raro de se ver na grande imprensa, essa jornalista reportou as várias manobras que o Fundo 3G Radar vinha fazendo para controlar o Conselho de Administração da Eletrobras sem ter as ações ordinárias para isso. Então, numa jogada de lobby, de poder, que envolve, evidentemente, os centros de poder do país, os palácios, não é? As câmaras legislativas, enfim, quem aprovou essa maracutaia, e depois, aprovada a legislação terrível, esse Fundo 3G, que não tem nem de longe essa participação, ele passa a articular a nominata da nova direção da Eletrobras. E quem é que vai nessa nova direção do Conselho de Administração? Quem entra nessa nominata? Uma série de pessoas vinculadas ao 3G Radar e ao 3G Capital, inclusive antigos gestores da Ambev. Então, exatamente essa reportagem.
Nessa reportagem mostra, isso é de 2023, tá? Isso, 2023, aí tem, inclusive, uma gravação de uma figura Junho. ligada ao fundo 3G radar, articulando, telefonando para... telefonando não, é uma conversa, discutindo com uma série de pessoas vinculadas ao 3G. Olha, você não quer assumir aqui um lugar no conselho? Não, vem para cá, nós estamos organizando a nominata, a gente tem a maioria, você entra. Então, eles armaram uma nominata dos amigos do Lehman, vamos dizer assim, para ser um pouco mais cru. E o governo ficou chupando o dedo, porque na nova Eletrobras, de 9 cadeiras no Conselho de Administração, apenas uma é indicada pela União. De 9, uma. Isso é patético. Aliás, na conformação dessa nominata, para satisfazer o governo Bolsonaro, a turma do Lehman indicou 2 burocratas vinculados, que tinham origem no governo Bolsonaro. Um que era assessor daquele Adolfo Sachida, outro que tinha trabalhado no Ministério de Minas e Energia do Bolsonaro. Então a turma fez a festa, porque esses cargos de membro de conselho de administração são altamente remunerados. É uma festa, né? É uma forma muito fácil de você fazer uma carreira em que se trabalha pouco, porque você tem aí algumas reuniões para ir, uma vez a cada mês, uma vez a cada 40 dias, se muito, pode ser que eventualmente tenha uma reunião ou outra a mais, e você abocanha 100, 200, 250, eu não sei quanto é a remuneração. Os trabalhadores da Eletrobras falam que é algo como R$200 mil mensais, a remuneração de um membro do Conselho de Administração. Então, ô Mauro, a União perdeu os direitos políticos no Conselho. Aí voltamos àquela manchete da Glaze, dizendo que o Lula iria reestatizar a Eletrobras, né? Bom, não houve nenhum esforço nessa direção, desde que assumiu. O que houve foi uma iniciativa da União de ir ao Supremo questionando esse desequilíbrio entre a participação da União e os direitos políticos que a União tinha. Concretamente, o pedido da União ao STF foi de que aquela medida da lei que limitava a 10% o poder que um acionista individual teria na Eletrobras era inconstitucional. Esse foi o pedido. O que é que faz o Supremo Tribunal Federal? Veja, é a atribuição do Supremo. A Advocacia Geral da União está dizendo que existe uma legislação com uma cláusula ali que é inconstitucional, que fere o dispositivo constitucional. Cabe ao Supremo decidir. O que é que faz o Supremo? Arma uma conciliação, né? Porque, afinal de contas, temos que respeitar os contratos, temos que respeitar a segurança jurídica, como é que ficam os investidores, se a gente toda hora muda, né? Então, arma-se uma conciliação e o governo Lula vai a uma mesa de negociações com a Eletrobras, isso desde meados de 23 ou 24, né? Quando essa reportagem da Alexa Salomão saiu, depois teve uma outra ainda, dizendo que o governo Lula estava muito preocupado e tinha organizado um núcleo de conselheiros informais que estava investigando os vínculos do 3G com a Eletrobras. Eles precisavam investigar, porque realmente estava muito difícil de ver. A Alexa já tinha visto até gravações, mas o governo Lula estava com essa dificuldade, então montou ali uma equipe informal, viu, Mauro? Dizia a reportagem, era formal, para aconselhar. E o passo seguinte foi a dita conciliação, que se arrastou por quase 1 ano e meio. Até que, finalmente, agora, no começo de janeiro, vem a notícia de que o nosso glorioso ministro Alexandre Silveira faz um acordo com a direção da Eletrobras, muito conveniente para o governo, viu, Mauro? Esse cara realmente é bom de negociação. Eu acho que se você estiver precisando de uma negociação, vale chamar ele, porque, olha só, eram 9 cadeiras, e a União tinha um nono, apesar de ter 43% do capital votante da Eletrobras. Como o cara é bom de negociação, então agora o que é que fez a Eletrobras? Olha, governo, nós vamos aumentar de 9 para 10 o número de cadeiras do conselho. E vocês ficam com 3. Então, quer dizer, a União fica agora com 30% das cadeiras, tendo 43% da... Então, não resolve o problema. E tem algo mais, ô Mauro. Uma coisa é a cadeira no conselho de administração, sobretudo se você tem 3 em 10. Então, se tem uma maioria de 7 ali que estão alinhados aos acionistas privados, os 3 ali vão assistir a reunião. Mas, além dos nomes do conselho, outra coisa é a Assembleia de Acionistas, que é quem vota o conselho de administração. E, nesse aspecto, nas notícias do dito acordo, não se fala, não há nada a respeito disso.
Quer dizer, o governo vai aceitar um acordo em que ele ganha um prêmio de consolação de mais 2 cadeirinhas regiamente remuneradas para fazer indicação, provavelmente para os amigos do Centrão, né? Evidentemente é disso que se trata, arranjar mais 2 ali que possam ganhar um jeton gordo de 200 mil por mês, que não é qualquer coisa. Mas, do ponto de vista dos direitos da União na Assembleia de Acionistas, nada muda. E há algo mais grave. A Eletrobras, além dessa infraestrutura de usinas hidrelétricas, linhas de transmissão e distribuidoras, também tinha, debaixo da holding da Eletrobras, a participação em Itaipu Binacional e a Eletronuclear, que era uma subsidiária da Eletrobras. Então, como Itaipu Binacional é um empreendimento, o nome já diz, binacional, ele não podia entrar nesse rolo da privatização. Então, isso foi segregado da Eletrobras na lei da dita privatização. Itaipu foi separada. E também foi separada a Eletronuclear. Mas, na própria privatização, ficou estabelecido que a Eletrobras teria obrigações econômicas para com a Eletronuclear, que dizem respeito a projetos de manutenção de Angra 1 e 2 e de ampliação da vida útil das 2 usinas nucleares, e também uma eventual decisão de investimento em Angra 3, que a gente sabe que é um esqueleto aí no armário do governo já há 20 anos, equipamentos que foram comprados ainda no primeiro governo Lula e que estão apodrecendo em depósitos, né? E o preço de concluir a obra só aumenta. Agora falam que seria algo na casa de 30 bilhões de reais. Esperava-se, Mauro, que como colocaram lá um cara bom de negócio, que é o Alexandre Silveira, que ele iria fazer uma negociação ali que todo mundo ia sair feliz, né? E que então a União pelo menos iria levar algum trocado, porque se a União está pleiteando recuperar o seu direito político, a empresa dá um passa-moleque na União. Desculpe o linguajar, mas é um pouco disso que se trata, né? A empresa dá um passa-moleque na União. Pelo menos um troquinho a União poderia levar para concluir a Angra 3, e para fazer as obras de manutenção. Veja que faz aí umas 2 ou 3 semanas também saiu uma notícia gravíssima de que investimentos em segurança de Angra 1 foram postergados por falta de recursos. Nós estamos brincando com fogo, Mauro. Brincando, não é nem com fogo nesse caso, estamos brincando com urânio, né? Não, e nós estamos acompanhando aqui no Manhã Brasil a gestão da eletronuclear, hoje hegemonizada pelo Centrão, bota a Polícia Federal em cima dos trabalhadores e dos sindicalistas lá. O clima lá, a barra é pesada lá. Barra pesada. Pois é. E então se esperava que pelo menos esse troco o governo. E não, o acordo não, pelo contrário. Então a União leva essas 2 cadeirinhas, não se discute o tema da participação na Assembleia de Acionistas e não se discute compensação para Angra 3. O que se discute é que talvez a Eletronuclear vá pagar o que já estava lá estabelecido de obras de manutenção em Angra 1 e 2. Angra 3, a discussão fica para as calendas, ninguém sabe, a notícia não dá conta, diz que ainda estão discutindo. Então, quer dizer, Mauro, essa promessa do governo Lula, da Gleisi, do Lula, de reestatizar a União, reestatizar a Eletrobras, o controle da União, se revelou uma grande farsa. No fundo, o que ela fez foi uma negociação com direitos da União, com direitos do povo brasileiro, aceitando uma conciliação com o inconciliável, porque se você peticiona o Supremo dizendo que há uma legislação inconstitucional que retira direitos da União, é uma questão de discutir se é isso ou não é isso. Eu não posso conciliar com uma inconstitucionalidade, percebe? Uhum. Então foi feito um negócio com os direitos do povo brasileiro e trazendo mais custos, mais prejuízos para o povo brasileiro. Em benefício de quem? Dos piratas que controlam a nova Eletrobras privatizada. Isto porque o delegado Alexandre da Silveira é um dos ministros mais prestigiados pelo presidente Lula. Lula adora, né? É Haddad e depois o Alexandre Silveira, mais prestigiado. Realmente ele é muito bom de negócio. Muito bom de negócio. Muito bom. Agora, vamos lembrar que o Alexandre Silveira entregou São Paulo para a Enel por mais 30 anos. Isso. Muito bem lembrado. E entregou o resto do país para as outras distribuidoras por mais 30 anos. A concessão das distribuidoras que foi feita lá criminosamente no governo Fernando Henrique estava vencendo. E aí falou, bom, governo do PT, né? Vamos encerrar esse período criminoso do país. Pega as concessões das distribuidoras de volta ou pelo menos licita de novo. Não vai ter nada.
No dia do apagão em São Paulo, o Alexandre Silveira, na noite do apagão, estava lá em Roma, reunido ao lado do diretor mundial da Enel, garantindo para ele que ele ia fazer a renovação por mais 30 anos. E manteve, né? E manteve. Exatamente. Não tem, não. Ele é um grande negociante. Né? Por sinal, Mauro, o Ministério das Minas e Energia é um lugar para grandes negócios nesse país atualmente. a Grandes negócios. montanha pariu um rato. De todo esse barulho que se fez sobre a Eletrobras, concretamente o que houve foi mais 2 cadeiras no Conselho de Administração para a União fazer o quê? Nomear quem? Então, veja, no caso da exploração do petróleo na Foz do Amazonas, o governo Lula e o Lula pessoalmente vai adular, agradar o Davi Alcolumbre e atacar o IBAMA. No caso da Eletrobras, o governo Lula e o ministro Alexandre Silveira fazem um acordo benéfico à direção da Eletrobras e ganham cadeiras que vão agradar quem? Muito provavelmente os nomeados do Centrão. Então, se a gente for sair um pouco, a gente até fala com um certo tom de humor aqui, porque realmente a realidade é dura de engolir, mas se a gente for um pouco além disso, saindo do folclórico, né, Mauro, teríamos que discutir por que isso aconteceu e por que dessa forma. Então, é evidente que existe um garrote forte do Centrão, apetite por cargos, isso a gente vê o tempo todo, mas existe também uma capitulação a esses acionistas privados da Eletrobras. Eu acho que aí é que está a grande discussão, sabe, Mauro? Porque esses agentes são muito poderosos. Como a gente discutia na Vale há algumas semanas, o papel desses fundos de investimento, fundos transnacionais, a BlackRock tem cerca de 5% da Eletrobras também, entre outros fundos. E esses fundos de private equity, esses escritórios de administração de investimentos. Eu acho aí, Mauro, que é interessante, inclusive, a gente aprofundar uma discussão sobre quem são os detentores do capital financeiro, não é? A gente costuma olhar para esse setor financeiro e olha os grandes bancos, que em geral estão mais ou menos ali com o governo de turno. Em geral, é difícil você ver os grandes bancos no público se enfrentando com o governo de turno. Né? Os grandes bancos são governo. São governo. E ganham muito com o governo. Basta a gente olhar para os lucros que foram divulgados agora no fechamento dos lucros dos bancos. Eles arrancam tudo, né? Bom, eles mandam no governo, né? A principal base de sustentação do governo é a Febraban. Estavam lá sorrindo de orelha a orelha ontem com mais essa, agora o consignado. Vão emprestar dinheiro sem risco nenhum, parece a Eletrobras, sem risco nenhum, cobrando 40% de juros ao ano. Na folha do trabalhador, no olerite. Na folha, né? Com dinheiro descontado em folha. Uma outra constelação, que não quer dizer que ela não esteja ligada a essa dos grandes bancos, ela está ligada, os bancos também operam aí, também tem fundos de participação, enfim, não é que eles estão dissociados. Mas uma outra ala disso são esses fundos de investimento, fundos de private equity, nacionais, transnacionais, e os agentes financeiros que organizam isso. Essa turma sempre foi poderosa, mas ficou especialmente poderosa nos últimos anos. Eu te diria, Mauro, que eles tinham um lugar muito privilegiado nos governos Temer e Bolsonaro. Muito privilegiado. Não é por acaso que o Paulo Guedes se tornou o ministro da Economia. O Paulo Guedes nunca foi tido como alguém brilhante, academicamente. Não. Pelo contrário. E não precisa ser um especialista, não é? Basta ouvir aquele homem falando, além do aspecto repugnante que a gente precisa controlar quando ouve um personagem assim, mas além desse aspecto, não é, da figura, basta você ouvir. O homem é meio troglodita mesmo, ele não tem um grande talento. Mas o Paulo Guedes, esse é bom de negócio de verdade, né? Ele é um dos criadores do BTG Pactual. Depois se retirou, mas ele vem daí, não é? Desse ecossistema das gestoras do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio, né? Que aqui também tem em São Paulo, na Faria Lima. Essa turma foi ficando mais poderosa. E nos últimos anos houve uma série de medidas que levou esse pessoal a ter mais poder político. Por exemplo, posso citar duas que são importantes. A mudança no governo Dilma da remuneração da poupança. Parece uma coisa trivial, mas no governo Dilma a poupança do povo brasileiro foi inviabilizada. Você investir na poupança é você, a rigor, perder dinheiro. Então, isso obrigou o poupador a colocar o seu dinheiro nessas gestoras, né? O seu dinheiro pequeno, a sua poupancinha pequena não muda nada, mas
numa massa de capital que essas gestoras administram, eles ficam muito poderosos. E depois, obviamente, a reforma da Previdência, que aí é uma drenagem de recursos da poupança do povo, da Previdência, do futuro das pessoas. Nós estamos colocando o controle do nosso futuro nas mãos desses piratas. Então, essa turma ficou muito poderosa. E essa turma passou a gerir uma montanha de capitais em participações em grandes empresas. E é claro que eles querem, Mauro, o menor esforço, o menor risco, o maior retorno. Então, daí vem essa agenda de espoliação, de pirataria sobre a propriedade pública, né? Que não é de hoje, vem há décadas, mas agora dessa forma insidiosa, percebe? Essa forma quase que, vamos dizer assim, obscura, você não consegue enxergar, né? Quem são essa? É como a nossa amiga que dizia, vamos dar nome aos piratas, quem são? É porque nós não conseguimos exatamente ver todos, né? Todos esses veículos de investimento, essas gestoras, quem controla essas empresas? Isso aí. Não, é fundamental. Vamos fazer uma outra conversa sobre isto, sobre essa constelação do capital financeiro, até para identificar, eu tenho falado bastante aqui, sabe, Tiago, sobre a gente não tratar o capital financeiro como uma coisa só. O capital financeiro tem diversas dimensões, diversas frações de classe com interesses, ora convergentes, ora distintos. É importante ter em mente que, inclusive, a principal base de sustentação do governo Lula não é aquilo que a gente conhece como Faria Lima, é a Febraban, que é diferente da Faria Lima, né? Então tem convergências, mas tem também interesses, às vezes, até conflitantes, né? E o governo Lula está capturado por uma dessas frações, que é a Febraban. Não quer dizer que, por exemplo, lá no Ministério das Minas e Energia, ele não atenda a interesses de outras frações do capital financeiro. Acho que vale uma conversa sobre isso, Tiago. Vamos fazer? Nós vamos agora, mas vamos fazer? Acho que seria bem interessante. Vamos. Olha, Mauro, sobre isso que você falou, eu tenho acordo, eu acho que a gente precisa olhar para esses fenômenos com mais atenção e tentar colocar uma lupa ali, não é? Porque se a gente olha à distância, é claro que o mais fácil é a gente identificar tudo como um bloco. Quando a gente vai indo mais, não é, próximo, a gente vai vendo as diferenças. Eu só não sei, Mauro, e aí realmente eu não sei mesmo, acho que a gente precisaria investigar melhor, se o governo Lula responde à Febraban e certas áreas do governo respondem a outras frações. Eu não vejo muito assim. Eu acho que a Febraban é muito poderosa, acho que os grandes bancos emprestam um apoio e uma legitimidade à agenda do governo diante desses outros grupos, né? Desses outros agentes, melhor dizendo. Então, é muito importante essa sustentação da grande banca nacional, mas eu acho que há uma operação permanente de negociação do governo com esses outros agentes. Não é por acaso que o Haddad se submete àquela situação vexatória que foi a dita entrevista no evento do BTG Pactual. Quer dizer, a gente poderia já discutir a partir daí a forma, né? Quer dizer, o ministro da Fazenda do país vai se submeter quase que a uma sabatina, quase que a um inquérito conduzido pelo BTG Pactual e pelos investidores do BTG Pactual. É disso que se trata. Aquela plateia era disso, né? De gente que tem ali os seus recursos geridos pelo BTG Pactual. E tem um elemento ali no começo da entrevista, Mauro, que eu não sei se você registrou, que o André Esteves ali cheio de si, né? Apresentando o evento, a nossa conferência, puxa, como aqui é uma maravilha. E eu trouxe o fulano de tal, não me lembro o nome, mas também nem sei se valeria a menção, aqui o fulano de tal que vai entrevistar o ministro Fernando Haddad. E o fulano de tal... Fala, desculpa, fala. Você quer mencionar o nome da... Não, pode, fala. Isso aqui, bom, o fulano de tal, acho que é Sérgio Haddad, se não me engano, cientista político. O fulano de tal tem aqui, olha, o meu, já falei para ele tem aqui a minha total autonomia para perguntar o que ele bem entender, viu, Haddad? Ele vai perguntar o que ele... Agora, se eu mexer aqui assim no paletó, ele sabe que tem que pegar leve. Quer dizer, aquilo é de uma humilhação, sim, porque o André Esteves está, no fundo, metaforicamente, ele está dizendo o seguinte: a hora que eu quiser eu aperto, a hora que eu quiser eu afrouxo, mas é comigo que você vai se ver. Então, Mauro, eu acho que essa presença do Haddad ali no evento mostra um pouco essa relação, e é por isso que eu tenho a sensação de que o governo capitulou no caso da Eletrobras, apesar das intenções tonitruantes ali do início.
é uma capitulação e uma negociação permanente com essas figuras. Diga lá, Mauro, desculpa. Não, quem faz essa entrevista com o Haddad, eu mostrei esse trecho aqui, já mais de uma vez, é o Mansueto Almeida, que é quem faz tradicionalmente a conversa com o Haddad, que é o economista-chefe do BTG, que foi secretário de Política Econômica do governo Temer. Não, Tiago, mas, né, tem mais uma pessoa para entrar agora. Vamos retomar, continuar essa conversa no próximo encontro, então? Vamos, mas essa entrevista que eu te mencionei não foi com o Mansueto, não. Mas, enfim... Vamos ver. Me passa, aí a gente até mostra da próxima vez aqui. Perfeito, Mauro. Acho que vale a pena mostrar. Então, é o segundo episódio, então, hein, em que o André Esteves se comporta como patrão do Fernando Haddad. É o segundo. Me manda essa info, eu vou atrás do vídeo para a gente mostrar os dois aqui, tá bom? Perfeito. E eu acho Obrigado, que homem. Foi excelente. Mauro, nos mostra bem o poder desses grupos, porque quem está ali no conselho, com as ações da Eletrobras e no conselho de administração não é exatamente a Febraban, são outros agentes. E esses agentes também estão dando as cartas na política do governo. Perfeito. Tá bom, estamos ferrados. Obrigado, homem. Até mais. Até a próxima vez. Valeu. Ótimo.